Estimado ouvinte, boa noite também a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais. Bem-vindo a mais uma edição dos Pontos de Fernando Lima, o seu programa de todas as sextas-feiras aqui no seu canal de rádio. Vamos observar, como sempre, os assuntos que marcaram a semana que agora termina com o nosso comentador Fernando Lima. Antes de irmos aos assuntos propriamente ditos, vamos ver, portanto, aquele que é o facto da semana na ótica do nosso convidado, Fernando Lima. Primeiro, boa noite, bem-vindo. Escolheu para esta semana como facto, portanto, esta saída de Pedro Couto e a entrada de Boavida Mohambe na presidência do Conselho de Administração da HCB. Bem, eu penso que é importante falar sobre esta mudança na HCB, não porque ela seja uma mudança de fundo radical que vai alterar os parâmetros da própria gestão da HCB, mas pelo facto desta empresa ser uma das grandes empresas de Moçambique, uma das maiores, e a própria mudança na sua direção, ou no presidente do Conselho de Administração, ter passado praticamente despercebida. Eu acho que há aqui, sobretudo, uma mudança de paradigmas de gestão, nomeadamente o facto de Pedro Couto, que vinha da direção do Ministério, ter cessado as suas funções numa empresa de capitais públicos, podemos assim dizer, embora seja uma sociedade anónima, inclusivamente uma parte do seu capital foi alienada para subscrição pública. Aliás, este é um dos pontos que a nova administração terá também que gerir, nomeadamente a colocação de mais ações da empresa para alienação pública. O que é que se passou essencialmente? Tratou-se de escolher alguém que vem dos quadros da HCB e que tem formação em gestão para a direção máxima da empresa. A HCB é uma empresa também que é gerida por padrões corporativos. O que é que isso significa? Significa que não é preciso inventar muito. Há determinados compromissos que precisam de ser assegurados, nomeadamente a gestão dos próprios equipamentos, a segurança dos equipamentos. Há uma auditoria técnica quer à barragem, quer à gestão técnica da barragem, que é assegurada externamente, e isto não acontece porque o PCA é o Dr. Pedro Couto ou é o Dr. Boavida Mohambe. Decorre da própria contratualização da gestão da empresa. Há uma participação externa, que hoje não é uma participação maioritária, mas que é exatamente muito importante, porque assegura também que esses padrões de gestão internacional sejam assegurados. Claro que e a expectativa dos quadros da HCB é essa. Pensa-se que algo vai mudar em termos do tipo de gestão. Todos sabemos que Pedro Couto era e é uma pessoa rigorosa, austera, espartana, e isto nas empresas públicas não é muito habitual. E, portanto, isto significa que ele é uma pessoa que, em última análise, é controverso, dado esse
esse seu estilo. Por exemplo, uma das razões que, em última análise, determinaram a sua saída do Ministério dos Recursos Minerais é exatamente esse seu estilo muito próprio, não vergar, não torcer e estando à frente de um Ministério em que era preciso muita flexibilidade nas negociações em relação aos projetos do gás, muitas vezes esta aparente inflexibilidade causava problemas ao avanço dos dossiês. Portanto, ninguém se inventa à frente dos projetos e a expectativa é que o novo PCA introduza, ao nível pelo menos do estilo de gestão, uma diferenciação em relação ao modelo. Portanto, não são esperadas outras diferenças. É importante, e isto é apenas uma nota de rodapé, o Dr. Boavida Muhambe é esta pessoa que há muitos anos, já há cerca de 40 anos atrás, ficou conhecido porque esteve envolvido no abate de um drone sul-africano sobre a Baía de Maputo. Havia uma bateria de mísseis terra-ar. Os tempos de apartheid. Na Catembe, e ele estava nessa bateria e foi condecorado exatamente por causa desse acontecimento, que foi um acontecimento importante, e o presidente Samora Machel decidiu dar-lhe uma condecoração. Portanto, basicamente e essencialmente, eu trago esta questão das mudanças na HCB, porque quando se mexe numa empresa com esta importância, é importante referenciá-lo, e quando estão em crise os rendimentos do carvão, quando há muita incerteza em relação a quando vamos receber os dinheiros do gás, as receitas da venda de energia de Cahora Bassa são muito importantes na nossa balança comercial e, portanto, a gestão de uma das nossas grandes fontes de rendimento é muito importante. Muito bem, cá estaremos para ver então esta direção, esta liderança de Boavida Muhambe em frente à HCB. Uma das questões, só para fechar, que chamou a atenção, Lima, nesta nomeação é quando chegam cá fora estas indicações de que a chegada do Dr. Muhambe parece que foi recebida com champanhe no HCB, depois de 4 anos, como dizia, desta gestão rigorosa. Por que é que nós temos tanta fobia com esta gestão rigorosa nas nossas empresas, nas instituições públicas? Porque, Armando, erradamente criou-se esta ideia de que as empresas públicas são um grande regabof e que não há a necessidade de seguirem determinados indicadores económicos. Nós temos e estamos em cima do acontecimento em que o Instituto de Gestão de Participações do Estado, portanto, o Instituto a quem o Estado delegou a gestão das suas participações, está a tentar reformar uma série de empresas que estão tecnicamente falidas. Se formos a analisar essas empresas, nenhum dos gestores dessas empresas se coibiu de continuar a ganhar os seus honorários e a ganhar as suas mordomias, porque criou-se esta percepção errada de que as empresas públicas é para uma pessoa desfrutar. Olhemos, por exemplo, para a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos vive na base dos contributos que as operadoras do gás têm feito a esta empresa, ou seja, são, em última análise, pagamentos diferidos sobre potenciais rendimentos do gás que são adiantados à ENH, e é isto que permite que a ENH seja considerada uma grande empresa do setor do gás, quando uma das questões mais problemáticas da ENH é se reúne ou não, se consegue ou não,
o financiamento para realizar a sua participação nas próprias concessões do gás. Ou seja, os 15% que a ENH tem na área 1 ou tem na área 4 não aparecem por milagre. Como se costuma dizer na gíria, a ENH tem que se chegar à frente, tem que mostrar a cor do dinheiro para participar nisso. Ora, não tem esse dinheiro, mas mesmo assim é uma das empresas que está na boca do mundo pelos proventos que aparentemente ou exibe ter. Então, há esta ideia. Nós sabemos, por exemplo, que a LAM está tecnicamente falida, a EMCEL está tecnicamente falida e, no entanto, as pessoas que estão à frente dessas empresas têm uma vida muito abaixada. Então, quando alguém, e não estou a fazer juízos de valor sobre os gestores dessas empresas, quando alguém vem com outro modelo de gestão, quando tem um estilo e uma filosofia de vida, em última análise, muito espartana, muito modesta, isto conflitua com as expectativas das pessoas, sobretudo daqueles que estão em cargos de diretoria, de gestão dessas empresas. Muito bem, Lima, vamos avançar para os temas eleitos para esta semana. Há novidades nesta questão sobre as dívidas ocultas. A Procuradoria-Geral da República acaba de perder mais uma batalha judicial na luta que trava neste caso. Desta vez foi o Tribunal de Recursos do Reino Unido que indeferiu um recurso da PGR, representar Moçambique. Essencialmente, Moçambique estava a contestar a transferência do caso das dívidas ocultas do Tribunal Inglês para um fórum arbitral, conforme solicitou a Privinvest, que é esta empresa que está no centro deste caso. Como é que recebeu esta notícia? Com alguma surpresa ou nem por isso? Bem, eu baseio a minha opinião nas opiniões das pessoas que estão à vontade neste tipo de processos, conhecem os processos e, mesmo antes deste desfecho, expressaram um grande pessimismo de que Moçambique pudesse vencer esta batalha legal. Em primeiro lugar, os processos dirimidos em tribunal, muitas vezes ganha-se, outras vezes perde-se, e nem sempre, digamos, as lógicas de ganhar ou perder são expressas de forma linear. Aquilo que eu estou a tentar explicar é o seguinte: eu estive em Nova Iorque durante o julgamento de Jean Bostani. Não tenho qualquer dúvida sobre os argumentos avançados pelo Ministério Público e, no entanto, um tribunal de júri, portanto, em que o júri a que decide sobre o réu, conseguiu absolver o réu. Portanto, significa que toda uma lógica que apontava para a condenação deste operativo da Privinvest saiu alterada. Não está em causa agora discutirmos ou voltarmos atrás sobre isto, mas isto é e são questões que não são a matéria é a mesma, mas as causas são diferenciadas. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes, e até por propósitos dos próprios dos sujeitos processuais envolvidos neste tipo de causas, criamos ilusoriamente esta ideia que isto vai ser diferido desta maneira ou de uma maneira adversa. E, à partida, a causa para os representantes do governo de Moçambique era
era muito complicada, porque basicamente aquilo que os advogados de Moçambique em Londres estavam a defender, depois de terem ganho a causa no Tribunal de Primeira Instância, era tentar separar os subornos relativos aos 3 contratos dos subornos pagos a Manuel Chang. Basicamente, aquilo que o Tribunal decidiu é que não havia exatamente essa separação. Acha que essa retirada pelos advogados de Moçambique destas acusações de subornos pesaram sobremaneira nesta decisão? Pesaram porque a decisão foi no sentido de considerar o processo como um todo. E porquê que os advogados tiveram que utilizar esta tecnicalidade? Porque os contratos, todos eles, estabelecem qual é o fórum onde os litígios são dirimidos. Ora, os litígios, de acordo com os contratos, não era para serem dirimidos em Londres, mas para serem dirimidos na Suíça. E isto é muito importante. Então, aquilo que a estratégia dos advogados foi separar as duas questões, dizendo aquilo que está em causa e aquilo que queremos provar é que as garantias para os empréstimos bancários só foram conseguidas mediante o pagamento de subornos a Manuel Chang. Vamos separar esta questão dos contratos, ou seja, não contestando que os contratos também foram obtidos mediante o pagamento de subornos. E sabemos qual é a argumentação da outra parte, neste caso da Privinvest. Dizer que não, as comissões são comissões, aqui nem sequer há um problema de comissões, havia a expectativa de outros investimentos, isto não tem nada a ver com subornos. Mas a tecnicalidade é essa. A separação, haver ou não uma linha de separação entre Manuel Chang e as garantias e, por outro lado, os contratos para as 3 empresas. Lima, a sociedade civil moçambicana reagiu, digamos, de forma violenta a esta decisão. Fundamentalmente, a sociedade civil diz que o melhor local para tramitar este caso das dívidas ocultas seriam os tribunais e não fóruns arbitrais. Só para esclarecer quem nos acompanha, o que muda em termos técnicos entre tramitar o caso na justiça, portanto, num tribunal e num fórum arbitral? Muda muito. Porquê? Porque um fórum arbitral tende a haver um caso desta natureza do ponto de vista comercial. E olhando para as questões de natureza comercial, a análise do assunto é exatamente sobre as cláusulas contratuais dos contratos e não sobre os ilícitos dos contratos. Ou seja, aquilo que eu estou a tentar dizer é que numa câmara arbitral eles vão olhar se o contrato diz que deviam ser entregues 24 barcos ou 27 barcos, foram ou não foram entregues os barcos. A empresa cumpriu ou não cumpriu com a entrega dos barcos. Ou seja, a questão dos ilícitos em relação a matérias relacionadas com os contratos não tem a mesma relevância que esses mesmos ilícitos serem julgados num tribunal. E por isso mesmo esta diferença é importante. Isto significa que não impede que Moçambique venha a ganhar no tribunal arbitral, mas atenção,
Aqui estamos num tribunal em que deve decidir entre uma empresa, a Privinvest, e um Estado, que é o Estado de Moçambique. Um segundo aspecto, Armando, que é importante considerar, é que também me parece que a razão por que Moçambique e a Procuradoria-Geral da República foi para o Tribunal de Londres é nesta linha da sociedade civil e de uma parte da jurisprudência internacional de dizer o governo de Moçambique deve tentar fazer disto um caso exemplar para se opor a estas empresas Privinvest, a estas empresas como a Privinvest, associadas a grandes bancos internacionais como o Credit Suisse, que, em última análise, defraudaram um Estado pobre e com poucos recursos. Se esta causa cai em Londres, cai também esta possibilidade, de se fazer jurisprudência, 2, de transformar este caso num caso exemplar em que um Estado é defraudado por esta conjugação de fatores. Ligado a isso, a questão é que chances é que terá Moçambique, quando digo Moçambique, digo a PGR, para recolocar as peças deste jogo no caminho que pretende? Bem, há outras ações que continuam a correr em Londres e, portanto, há outras possibilidades. Aqui julgamos apenas este elemento Privinvest. Isto não cai no seu todo. Há ações contra outras entidades, nomeadamente os próprios bancos. Portanto, digamos que Moçambique perdeu uma batalha, não perdeu a guerra, mas não deixa de ser preocupante que isto tenha acontecido nestes termos. Esta não é a primeira batalha que Moçambique perde nesta guerra. Acho que, Lima, é importante, chegou o tempo também de começarmos a contabilizar os prejuízos que estamos a ter enquanto país, enquanto nação, os prejuízos, além dos 2 mil milhões de dólares, mas os prejuízos que estamos a gastar, o dinheiro que estamos a enterrar nestes processos judiciais. Armando, aí eu tenho alguns problemas sobre... Eu conheço essa argumentação e essa, para mim, me parece uma argumentação um pouco de mercearia, ou seja, de tesouraria simples. Ora, os Estados têm outro tipo de argumentos de fundo que é preciso considerar. Por exemplo, quando o Estado de Moçambique utilizou o dinheiro que utilizou para tentar opor-se à extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, parece-me de todo condenável, embora eu perceba o tipo de argumentação que eventualmente a Procuradoria não fez comentários sobre estes gastos, mas o argumento é quem está na prisão na África do Sul é um ex-ministro de Moçambique e é um ex-deputado, agora podemos dizer um ex-deputado de Moçambique. Afinal, quais são as proteções e os apoios que o Estado de Moçambique dá a um seu ex-ministro e a um seu ex-deputado? Digamos que estou a fazer o papel de advogado do diabo. Sabemos bem o que é que está por detrás da questão ir aos Estados Unidos ouvir a Maputo. Mas, à partida, é muito mais fácil de considerar um tipo de gastos desta natureza do que os gastos de Londres. O que é que está em jogo em Londres e por que é importante gastar-se este dinheiro? É porque, por um lado, o facto de ter sido interposta a ação em Londres significa que, para já,
estão suspensos os pagamentos de Moçambique, nomeadamente os pagamentos das suas dívidas, porque o que o Estado de Moçambique pretende é não pagar as dívidas. Por outro lado, ao pôr este processo e ao argumentar neste processo, digamos que, e em termos, e isto também é muito controverso, porque eu vou dizer que politicamente, e quando usando a linguagem do politicamente, isto é muito controverso, uma vez que os puristas da legalidade vão dizer, mas aqui não estamos a discutir política, estamos a discutir um processo legal. Mas Moçambique, intentando esta ação em Londres, digamos que está-se a colocar do lado correto de muita da jurisprudência internacional, nomeadamente daqueles defensores que acham que, à partida, Moçambique nunca deveria entrar neste esquema. Portanto, sim, se olharmos do ponto de vista estritamente de tesouraria, é preocupante, mas do ponto de vista do Estado, da argumentação do Estado, do peso do Estado, daquilo que o Estado foi defraudado num processo desta natureza, digamos que os aspectos de tesouraria passam a elementos secundários e outros aspectos são mais relevantes. Armando, sem dizer que isto é verdade, mas usando a analogia do facto do relatório da Kroll ter sido pago por uma entidade estrangeira, estamos aqui a falar de 4,8 milhões de dólares, eu não afastaria de todo a possibilidade que as próprias custas da ação em Londres, exatamente por esse aspecto de jurisprudência, de fazer história em termos da ação internacional, poder ou estar a ser suportado por outras entidades terceiras que não o Estado de Moçambique. Muito bem, Lima, vamos rapidamente olhar para Cabo Delgado, a situação da guerra que acontece em Cabo Delgado, apesar da propaganda que por estes dias está mais ativa. As informações que chegam de Cabo Delgado indicam que a situação ainda não está boa. Neste momento, os ataques mais concentrados a norte da província, nomeadamente no eixo Nangadi e Palma, e talvez menos no centro, Macomia e Muidum. O que é que pode explicar, Lima, esta mudança dos insurgentes do centro para o norte da província de Cabo Delgado? Bem, do ponto de vista operacional, há algumas questões importantes que devem ser salientadas. De acordo com as próprias estatísticas da ACLED, este centro que analisa, sobretudo de forma quantitativa, a evolução do conflito em Cabo Delgado, há claramente uma redução significativa de ações por parte da violência armada contra o Estado, contra o governo de Moçambique em Cabo Delgado. Isto pode ter várias explicações, nomeadamente estarmos no período das chuvas, estar a haver problemas logísticos em relação ao fornecimento de mantimentos aos insurgentes, aos jihadistas, e também um reforço de capacidades do exército de Moçambique. Ora, o que é que a violência armada em Cabo Delgado procurou sempre? Em função das ofensivas, procurou diversificar uma série de ataques por força a que as forças do exército de Moçambique não tivessem a capacidade de responder às ações numa quadrícula muito alargada. Ou seja, se estou a ser atacado no Rio Messalo,
eu vou atacar em Nangade e em Palma e em Kionga, portanto, forçando a que os meios que estão a ser usados para flagelar bases como Bau, como Siri, como todas as subbases ao longo do rio Messalo, para ter que ir acudir a Nangade, Kionga e Palma, que têm esta função muito importante, e vimos quanto importante era da concentração no facto de a população desta região praticamente estar sem víveres e abastecimentos essenciais. Por outro lado, porquê Nangade? Porquê esta parte de Nangade? Porque é uma zona que também tem uma grande ligação à Tanzânia, e é por esta via que uma parte dos abastecimentos também vinham. Ora, se esta fonte de abastecimento for cortada em Nangade, corta-se uma parte importante dos abastecimentos aos jihadistas. Mas como questão de fundo e como questão atual, há um decréscimo, não foram eliminadas as ações militares contra as FDS, mas há um decréscimo de atividade militar contra as forças de defesa e segurança de Moçambique. Muito bem, vamos só observar o nosso intervalo. Não saia daí porque nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta para a segunda e última parte. Lima, antes de irmos ao intervalo, falávamos dos ataques em Cabo Delgado. Eu já ia lhe perguntar, esta mudança para Nangade e Palma, até que ponto é que ela pode estar relacionada com os projetos de gás, ou seja, quererão de alguma forma os insurgentes colocar alguma pressão sobre os projetos de Afunjo ou nem por isso? Não, já estão a colocar. Como nós sabemos, há um compromisso entre o governo de Moçambique e a Total para que até ao final de março este perímetro de segurança à volta da zona industrial do projeto de gás seja garantida. Ora, para quem observar o mapa, vê que há uma grande proximidade de Nangade em relação aos projetos, para não falar de Palma. Palma fica a menos de 20 km do sítio onde estão a ser construídos as instalações fabris do gás. Ora, houve um ataque importante em Kionga, que fica ao norte de Palma. Há esta pressão por via da escassez de alimentos sobre Palma. Portanto, isto significa maior visibilidade em relação à proximidade do projeto do gás. Muito bem. Ainda sobre Cabo Delgado, 2 semanas depois deste relatório bombástico da Amnistia Internacional, veio agora a Save the Children denunciar decapitações também de crianças. Fala o relatório de crianças de 11 anos de idade. Mais uma vez, Lima, nada de novo neste relatório. A questão é como é que olha para estas repercussões internacionais que este conflito vai tomando? É assim, aqui parece que temos, e eu estou a tentar ser sério, temos menus para todos os gostos. Se a Save the Children diz os insurgentes decapitam crianças, temos que aplaudir este relatório. Se a Amnistia Internacional diz os insurgentes decapitam pessoas, mas os helicópteros fazem bombardeamentos sobre as populações e as FDS também maltratam a população, aí já temos que ser críticos da Amnistia Internacional porque atacam o governo. Mais há a argumentação de que não se deve ou não se pode atacar o governo porque o governo está a defender-se de uma agressão externa. Ora, é preciso que fique claro que o governo
e rebeldes armados não podem ser postos nos mesmos pratos da balança. E as responsabilidades de um governo são muito maiores. Proteger direitos humanos. Os governos não podem, na sua atuação, serem equiparados, serem comparados ou terem práticas que os ponham no mesmo plano e no mesmo patamar de violência. E aquilo que a Amnistia Internacional está a chamar a atenção é que, como revanche aos ataques, e como revanche aos ataques, sobretudo sobre a população, mas não só, o governo ou as forças governamentais ou elementos das forças governamentais nem sempre têm os comportamentos mais corretos. E uma pressão desta natureza é importante porque significa que há um trabalho que tem que ser feito no seio das forças governamentais para que não haja abusos e violações de direitos humanos. Muito bem, com todas estas incertezas em relação à situação de segurança em Cabo Delgado, todos estes alarmes, esta semana o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, veio garantir que está para breve a retoma das atividades, das obras em Afuns. Dizia o ministro Max Tonela que já estão criadas as condições para a retoma dos trabalhos de construção. O que é que lhe pareceu este depoimento do ministro? Bem, o ministro fez este depoimento depois de uma reunião importante que aconteceu esta semana, em que as autoridades moçambicanas fizeram a avaliação da situação em conjunto com a Total. No mês de janeiro, e depois daquele incidente em Quitunda, se não me engano o nome, que é esta aldeia do atacada 1 de janeiro, Quitunda, em Afungi, foi dito ou foi acordado que o perímetro de segurança seria reforçado, mais homens, mais logística, inclusivamente foram estabelecidos outros parâmetros, nomeadamente que o perímetro de segurança devia ser estendido a 25 quilómetros da área de segurança do Duarte. Quando eu digo a área de segurança do Duarte, significa a área industrial do projeto. Se ambas as partes estão a dizer que há condições para se retomar o projeto, é porque em homens e em meios logísticos há condições de garantir segurança aos trabalhadores da Total. Houve uma diminuição de 6.500 para 1.000 trabalhadores na zona industrial. Isto significa que, se as condições de segurança estão criadas, no fim de março, os 6.500 trabalhadores voltarão às suas atividades em Afungi. Portanto, Max Tonela não está só a expressar a opinião do governo de Moçambique, está a expressar algo que foi acordado entre as duas partes. E como é que viu a criação desta zona militar, o teatro operacional de Afungi agora? Bem, eu penso que isto corresponde àquilo que mencionava anteriormente. Faz parte desta estratégia. O facto de se tornar público mostra que Moçambique está a dizer estamos a tomar decisões. A questão do teatro ou do comando para Afungi tem a ver com a nomeação do novo chefe de Estado, do novo comandante das Forças Armadas de Moçambique, o início das ações de treinamento de fuzileiros, para além de que há uma força específica só para garantir a segurança do projeto do gás. Então, este comando faz parte dessa estratégia. Muito bem, vamos mesmo fazer ponte para este tema que tem a ver com novas chefias nas Forças de Defesa e Segurança. Quando foi ao ar o último programa dos pontos de Fernando Lima, havia apenas esta notícia sobre as exonerações
já são conhecidos os novos chefes de Estado-Maior-General, o comando do Exército, da Força Aérea, do Serviço Cívico. A pergunta que lhe faço, Lima, olhando para os novos dirigentes, os seus perfis, são as pessoas certas no momento certo, sobretudo tendo em conta o desafio atual de Moçambique, que tem a ver, em primeiro lugar, com o Cabo Delgado, a seguir a segurança no centro de Moçambique? Podem ser, mas há claramente uma mudança de perfil de algumas das nomeações. O almirante Mangrace não tem exatamente o mesmo perfil do operacional que era Eugênio Mussa. Portanto, sabíamos que era difícil esta nomeação, sabíamos que era difícil encontrar a pessoa certa para responder a estes desafios. Temos praticamente os termos de referência das opções e das atividades da liderança das Forças Armadas para os vários teatros no discurso do Presidente da República na tomada de posse destes elementos, e não é fácil cumprir com todas essas obrigações. Dito isto, a questão, qual é a diferença, que diferença temos aqui? Temos um quadro militar que vem da Marinha, que não vem não vem do Exército, não vem da Força Aérea, portanto, digamos, vem de uma componente das Forças Armadas que não tem um impacto tão importante no teatro das operações, mas é uma pessoa com uma boa formação internacional, o que o faz como uma pessoa com capacidade para enfrentar estes desafios, nomeadamente as ligações, as discussões com as suas contrapartes internacionais. 2. É uma pessoa que vem, em última análise, do gabinete do próprio Presidente da República. Como chefe da Casa Militar. Isto significa que o Presidente da República tem no teatro operacional um pouco os seus olhos e ouvidos nas diferentes frentes militares. Isto significa que esta pessoa tem, digamos, um corredor aberto para resolver algumas questões. O fato de o almirante Joaquim Mangrace ele estar a vir da Marinha de Guerra, que, como disse, não tem este protagonismo na Guerra de Cabo Delgado, não cria problemas, sobretudo para o Exército que está na frente de combate em Cabo Delgado? Praticamente não temos a Marinha de Guerra a combater em... Sim, não. Temos que adaptar as circunstâncias às personalidades de cada indivíduo. Numas Forças Armadas convencionais, independentemente do ramo militar que esta pessoa vem, o que é importante é respeitar a cadeia de comando e cumprir as missões que estão atribuídas às Forças Armadas. Claro que num exército como moçambicano, a origem conta muito. E, por exemplo, quando vemos nomeações a este nível vindas da Força Aérea ou vindas da Marinha, o questionamento imediato é: onde é que está a nossa Força Aérea, onde é que está a nossa Marinha? Portanto, aqui a resposta tem que ser: mas esta pessoa vindo da Marinha pode dar as respostas corretas no teatro de operações para que os oficiais que enfrentam a guerra, que fazem a guerra, que precisam de meios, que precisam de movimentar tropas, terão ou não as respostas operacionais e logísticas à altura dos combates que têm que travar nas frentes militares. E aí é onde o Joaquim Mangrace tem que dar as respostas, não tanto se veste camuflado ou veste aquela farda muito bonita de oficial superior da Marinha.
Muito bem. O general Mangrace consegue eliminar... O almirante Mangrace, ele foi promovido de contra-almirante para almirante, que é a patente mais alta, o primeiro a ter esta patente. Ele consegue eliminar ainda este ano os contra-pátria, como tinha jurado seu antecessor, o general Moussa? É muito difícil, porque, e já o dissemos aqui várias vezes, a guerra em Cabo Delgado tem várias componentes. A componente militar é apenas uma dessas componentes. Por exemplo, neste momento estão-se a discutir os termos de referência da atuação da ADIN em Cabo Delgado, no Niassa e em Nampula. Portanto, esta componente desenvolvimentista, esta componente que pode criar projetos, emprego, distribuição de renda, ainda está a dar os primeiros passos. Não é possível resolver-se as questões de Cabo Delgado apenas com uma vertente militar. Portanto, uma boa gestão da guerra e da componente militar ajuda, mas não é a única e, portanto, sou pessimista. Pode haver avanços, pode haver uma melhor situação militar, sobretudo se à questão militar for dada mais atenção, o que não aconteceu até há muito bem pouco tempo. Uma das mensagens que sobressaíram na intervenção do Presidente na cerimónia de investidura das novas chefias é aquela quando o Presidente diz não vamos tolerar o grupo de Nhongo, que Mariano Nhongo deve sair porque não vamos permitir que continue a perturbar o curso normal do país. Pareceu uma intervenção musculada, quando uma semana antes fala-se de diálogo. O que é que lhe pareceu esta? Bem, não pareceu, foi uma intervenção muito musculada. Primeiro, temos que ver o aspecto conjuntural. O aspecto conjuntural é Nhongo subiu a parada com a sua mais recente conferência de imprensa, ou chamemos-lhe a videoconferência, e chamando de traidor André Matadi. Portanto, pode haver aqui muito de teatro neste tipo de declarações, mas digamos que o comandante em chefe tinha que responder na mesma linha a esta pessoa que está a prejudicar a manutenção de lei e ordem na zona centro. Um segundo aspecto que me parece importante é que há uma percepção, certa ou errada, mas há uma percepção no seio das Forças Armadas e da própria análise que o Governo faz da situação, que a junta militar está à beira de se desintegrar e, portanto, forçar um discurso musculado talvez ajude nessa mesma desintegração. E porquê? Porque também nos bastidores se fala muito das deserções na junta militar e na promessa de que outras deserções poderão acontecer nas próximas semanas. Logo, um discurso musculado, uma ameaça direta a Nhongo, como uma chave de ignição. Sim, pode fazer sentido. Muito bem, vamos avançar para o último tema eleito para esta noite, depois de semanas de rumores sobre o estado de saúde do presidente da Tanzânia. Foi esta semana, na quarta-feira, então, confirmada a morte de John Magufuli aos 61 anos de idade. Lima, se é verdade que não se critica os mortos, também é verdade que esta é a morte de um líder controverso. Muito, muito controverso. E começando por aquilo que é considerado como causa da morte de Magufuli. Eventualmente, e os técnicos, os médicos, argumentam exatamente nesse sentido, se uma pessoa morreu com Covid ou de Covid. Mesmo que
as complicações cardíacas possam estar na base do falecimento do presidente tanzaniano, pode haver essa condição de saúde pode ter sido agudizada pelo vírus do Covid-19. Independentemente deste tipo de argumentação, aquilo que sabemos de verdade mesmo, é que John Magufuli, de forma muito controversa, esteve sempre na frente negacionista em relação à pandemia, gerando uma situação, eu diria, surrealista é pouco. Se uma pessoa morre de Covid ou por Covid-19 na Tanzânia, o médico não pode dizer isso. Tinha que dizer que morreu de pneumonia, de insuficiência renal, de insuficiência respiratória, ou seja, toda uma série de argumentos, mas nunca dizer que foi de Covid-19. Depois, isto torna o país muito vulnerável. Por exemplo, quando uma parte considerável dos países africanos já estão envolvidos nesta iniciativa das vacinas, a Tanzânia, por culpa do seu antigo presidente, nem sequer faz parte destes planos. Ora, tal como Trump, Bolsonaro e numa determinada fase Boris Johnson, a frente negacionista parece que está a ser contrariada pela evidência científica em relação à pandemia. Tentar encontrar explicações sobrenaturais, religiosas... Dizer que é obra do diabo tem que ser resolvida para estas questões não me parece o mais correto. É, no mínimo, muito, muito controverso. Lima, a grande questão agora, sobretudo na nossa perspectiva em Moçambique, é como é que a morte de John Magufuli muda ou melhora as relações entre a Tanzânia e Moçambique, sendo claro que no seu mandato, sobretudo nos últimos anos, estas relações, que são relações históricas, que vêm dos tempos da luta de libertação nacional, azedaram profundamente. Pode-se esperar alguma mudança neste sentido? Armando, o desaparecimento de Magufuli nesta conjuntura são muito mais notícias para Moçambique. Porquê? Porque, decorrente da última iniciativa, sobretudo do governo de Moçambique, parecia que havia uma nova fase nos entendimentos entre os dois países e entre Nyusi e Magufuli. Ora, e isto também se verificou ao nível, por exemplo, da movimentação de forças de defesa e segurança da Tanzânia ao longo da fronteira com Moçambique. Uma parte das dificuldades que os insurgentes sentem na zona norte, na zona do Rovuma, decorrem desta ação militar. Ora, o que é que se passa com a vice-presidente Suluhu, que já assumiu a presidência da República na Tanzânia, sendo uma pessoa, digamos, muito apagada, sem protagonismo na direção do país. A sua primeira preocupação não vão ser as relações com Moçambique, não vão ser os problemas com as forças de defesa e segurança e a situação na fronteira do Rovuma. Vai ser, sobretudo, consolidar o seu próprio poder interno, a sua afirmação como chefe de Estado da Tanzânia. Ora, isso prejudica outros dossiês de que Moçambique tem muita expectativa. Portanto, eu diria, não vejo um retrocesso nas relações com a Tanzânia, mas, sobretudo, um compasso de espera
que é prejudicial a Moçambique neste momento. Muito bem, Lima, o nosso tempo não dá para mais. Caro ouvinte internauta, o nosso programa chegou ao fim. É sempre um prazer trabalhar para si. Eu chamo-me Armando Nhantumbo. André dos Santos esteve na assistência técnica. Nosso encontro fica marcado para a próxima semana com a análise dos principais assuntos aqui da atualidade nacional. Obrigado, até a próxima. Boa noite. Os pontos de Fernando Lima.